E aí, galera, como estás? Belíssimo. Muito bem. Foi bonito fogo. Mano, tirou onda, mano. Caraca, mano. Que é a música, né? Pois é, né, cara? Muito foda. Nos conhecemos e já falamos como irmãos, né, pela música, assim. Cara, é isso. É isso aí. Pô, e a nossa linguagem meio que se misturou, né, cara? Lindo, né? É língua comum a todos, né? A nossa língua universal, a música e foi indo. Com certeza. A imagem já foi uma coisa pro tom menor, Pro né? tom menor, Eu exato. achei curioso isso. A gente pensou a mesma vibe da parada. Cara, bizarro. Que irado, cara. E ele veio com uma parada dramática, né, na batera. Foi. Cara. Sabe o que você me lembrou? Qual é aquele filme que foi gravado tudo em take único? Birdman. O Homem Pássaro, né? Foda. E ele é todo gravado em take único, assim, não tem corte. Do nada parece que o cara tocando bateria. Meu nome é Daniel Duarte, de Queiroz Barros. Eu toco a bateria, né? Tem um tempo já que a gente se relaciona. Desde moleque, minha mãe conta que eu ficava batucando as panelas lá e tal. Meu pai, ele tinha um grande amigo que já faleceu também, que era o Chiquinho Azevedo. E ele foi um maluco que eu vi de pequeno, assim. Foi a primeira vez que eu vi uma bateria, foi quando meu pai me levou no show do Chiquinho. Aí tinha lá aquele estojo cheio de baqueta, assim, negócio maneirão, uns pratos tudo gigantes. Eu fiquei louco. Eu nasci em Petrópolis, aí com uns 9, 10 anos eu fui pra Búzios. Comecei a andar com a molecada do rock lá, aquela parada, né, que era uma bateria, que era fazer banda com a galera. Eu sempre tive um estúdio em casa, né, sempre morei em casa, tinha bateria, meu irmão tinha o baixo. Ficava lá com a galera zoando, tocando. Isso aí ficou maneiro, vamos trabalhar em cima disso aí. Eu sempre tive um jeito meu de tocar mesmo. Eu nunca fui de ficar tirando a música igualzinho como era. Sempre interpretei a música. Sento na bateria pra tocar livre, assim, e às vezes nem faz sentido. Fico até contando passo, assim, umas coisas doidas, gota de água fica caindo, fica contando esse negócio, uma parada meio autista, assim. Acho que é assim. Me chamo Rafael Lopes. Meu instrumento principal é o baixo. Eu não sabia o que era o baixo. Eu sabia que existia aquela frequência, o espectro, mas um amigo meu de colégio, o Sérgio, falou: cara, presta atenção no baixo. Eu falei: como assim, Sérgio? Ele: não, é esse tum. Aí ele tinha um baixo do pai dele encostado no armário. Eu falei: caraca, que som maravilhoso. Não vou começar direto no baixo, né? Eu vou começar pelo violão, como todo mundo começa, tocando no recreio, aquela coisa clássica, assim, de colégio, né? Mas eu só praticamente usava as 4 cordas primeiras do violão. O acorde era mais pra entender a música. Esse é o sol, esse é o dó, beleza. O meu projeto final era migrar pro baixo mesmo. E eu lembro que a primeira música que eu quis tirar foi a segunda abertura do Samurai X. Eu nunca vou me esquecer, isso foi a primeira música que foi tipo cupida, assim, falou: cara, isso é o baixo, isso é maravilhoso. Em trilha de jogo, Mario, Zelda, Sonic, todos esses grandes hits dos anos 90, aquilo era super melódico, eu achava maravilhoso. Comecei junto com meu irmão, mas o meu irmão tendeu pra guitarra solo, instrumento. Hoje em dia ele já é formado em violão clássico, e ele era o que fazia os solos e as bases, eu já ia desbravando os baixos mesmo. O que me tocou muito na música foi o rock, principalmente. Eu sempre fui mais de ouvido, na intuição, do que teoria. Eu tinha preguiça. Eu era, não, que teoria, partitura, eu quero tocar. Eu sou basicamente ouvido e improviso, assim. Se eu pego uma música, eu toco ela 10 vezes, vão ser 10 linhas diferentes. É uma coisa que é natural minha. Eu fecho o olho e deixo fluir, vou entendendo o que a música tá falando e vou indo. Eu não consigo fazer sempre a mesma coisa, sabe? Eu sempre tô pensando, vou fazer agora assim. Eu vejo como é que funciona, isso aqui não funciona tanto. Meio que indo na intuição mesmo. Meu nome é Ariel Gonçalves Donato dos Santos. Artisticamente eu sou conhecido como Ariel Donato. Meu primeiro instrumento é o piano. Eu nasci na música. Tem foto minha mãe grávida de mim tocando bateria.
Tem filmagem minha com 3 anos, tocando no ritmo da música, sabe? Eu pegava cabide de roupa e acompanhava a música e bateria, sabe? A minha primeira experiência foi na igreja. Eu sou nascido e criado em igreja protestante cristã. A música, né, na igreja ela é muito viva, ela é muito presente. Eu escolhi licenciatura, como o nome já diz, tem um caráter pedagógico nele. Estudo matérias filosóficas, pedagógicas, psicológicas. E aí a faculdade, cara, ela trouxe uma outra visão para mim do que é a música. Foi uma jornada de descoberta, porque eu me descobri como professor. Eu me apaixonei pelo ensino de música, eu me descobri dando aula. Os alunos, eles falam e me ouvem. Os alunos, eu entendo os alunos me entendem. Eu cresci e me enriqueci muito estudando música, sabe? Aprendendo o que é música. Improvisação, ela é muito boa se você sabe o que você está fazendo e se você já desenvolveu a sua linguagem naquilo. Tenta criar a sua identidade. Eu sou esse músico, eu sou Ariel quando eu toco essa minha linguagem. Quando eu absorvo algo, eu aprendo algo de alguém numa técnica de improviso, eu tento aplicar na minha musicalidade. As pessoas têm que se emocionar com o que você faz. Se uma nota que você faz, se um lá que você dá emociona alguém, você já ganhou. Essa emoção é impagável. Essa emoção é impagável. Tocar, fazer um som com a galera que eu não conheço. Nem sei o que eu vou tocar, ninguém sabe o que vai acontecer, vai ser do caralho. Não tem que filmar isso, mano. Olha aí essa galera de audiovisual aqui, ó. O problema não é você reunir músicos desconhecidos para ver se é possível fazer algum tipo de som, algum tipo. O problema é quem são esses músicos. Primeira vista, né? Primeira impressão de sentir aquilo ali, iradíssimo. Pô, eu topo, assim. Aí por isso que eu vi a madeira, eu falei, esse é o... Isso daí fala, né? Esse fala, amigo. É bom pra fazer cabeça movimentinha, tá ligado? E a galera, da onde que essa galera vem, né? Tipo, que essa galera ouve, será que a gente vai chegar lá, vai se entender? Eu gosto de conhecer músicos novos, essa troca pra mim é sempre um aprendizado. Tá ligado? Os graus. O primeiro grau, o segundo, o mi. Quando você toca numa jam com os amigos, você já conhece a limitação e a virtuosidade de cada um pode oferecer. Quando você toca com uma galera que você não conhece, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Vai ter aquele momento que você vai impor e vai falar, agora é isso aqui, galera, e ninguém vai sair disso porque é isso aqui, eu tô mandando. E vai ter aquele momento que você vai segurar, vai ver o que o cara tá fazendo e vai costurando dali. Eu acho que esse é o grande lance de improvisar, ainda mais com músicos desconhecidos, né? Porque se tu vai tocar com um cara que você já tocou, toca a vida inteira, você já sabe onde é que vai andar o negócio. Falei, pô, espero que dê certo, tá ligado? Aí quando eu vi ele tocar, eu falei, vamos nos entender. Quando eu vi o batera fazendo o grupo, eu vibrei dentro, sabe? Falei, caraca, vai dar certo. Quando a gente fez a passagem ali, a gente já tava mais a fim de, tipo, chegar no groove, né? Chegar na massa, né, do som. Na passagem foi uma coisa groove dançante que a gente só tava sentindo o groove ali. Igual relacionamento, né? Querendo ou não, você já conhece seus amigos, mas quando você vai tocar numa banda nova, começar algo novo, e você vê que o ambiente ele é favorável, ele é propício, ele tem a ver contigo, tá havendo uma troca, cara, a energia explode, assim. Pra caralho. Quem tá de fone aí, porra. Quem tá de fone, só você. Eu acho que pode aumentar um pouquinho mais de baixo o teclado pra mim. Pra mim também. Pra mim também. Cara, eu tô empolgadaço, irmão. Vai ser uma experiência top.
de olhar uma imagem e fazer uma música improvisada ali. Ter que criar a vida de uma imagem. Eu nunca tinha feito esse tipo de experiência. Quando eu escuto uma trilha de uma fase de um jogo, eu falo, cara, essa fase é do deserto, essa é do gelo, ela já passa, pelos instrumentos que você usa, pela escala que você usa, o modo que você usa, ela já diz muito, né? Então você ter esse outro caminho de você musicalizar, digamos assim, algo concreto, isso eu acho que super dá pra fazer, assim, que vai ser incrível isso. Ao mesmo tempo que você olha aquela imagem e você já tem uma concepção do que poderia ser o áudio, eu acho legal fazer alguma coisa que vá totalmente pro outro lado, sabe? Eu acho legal ir contra o padrão ali de você ver uma imagem bonita e querer tirar um som bonito, sabe? Há uma interpretação interna da imagem e depois, quando a gente expressa isso no instrumento, a gente tem que entender o que cada um está expressando através daquilo. E como a imagem afetou nós todos da mesma forma. Ela deu um norte pra gente. Isso foi interessante, né? E ali, quando a gente viu a imagem, a gente já foi lapidando desde o início, assim, tipo, já criando essa viagem, né? Não foi nada que veio assim, tipo, é isso, saca? Foi nascendo ali. E quando eu lembrava, eu trazia pra minha mente esse período que nós estamos passando também, porque a imagem refletiu muito isso pra mim, tá ligado? Um período em que pessoas estão extremistas demais, pessoas estão no nível de ódio assim que me assusta, assim, tá ligado? A música, ela refletiu essa parada também quando eu tava tocando, então, mas foi uma troca que eu acho que foi mútua, tá ligado? E foi bonito, foi bonito. O amigo veio e mandou lá, take único. Eu falei, caraca, é um só, mano. Fudeu, tem que ser esse, mano. Então, galera, improvisação do Projeto, take único, vambora. Teve esse momento da batera, né, de fazer uma expressão ali, tava contando já uma coisa, uma história ali só com as notas de bateria. Ele veio numa parada totalmente, um termo técnico, né, de Libitum, né, totalmente livre, e aí eu falei, não tô entendendo o que ele quer. Eu pensei, cara, em abrir um leque ali de possibilidade pra eles, assim. Não, tipo, pensar, vai ser isso aqui que a gente vai fazer. Eu fui jogando ali, pum, pescou uma parada, ele pescou outra e foi indo.
foi uma parada que foi muito orgânico, cara. Assim. Foi muito bem. Teve uma hora que a gente se olhava e não olhava, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente não se olhava, a gente estava se ouvindo. Teve uma hora que eu fechei o olho, tá ligado? Ele fechou o olho e vivemos. Não tem muito como explicar esse sentimento. A gente só vai sentindo e embarca na parada. Eu fico pensando, que horas eu entro? Aí tu vê, tu já tá, né? Já tá, é. Já tá. Quando a gente tá assim, tipo, improvisando, né? Fazendo um lance desse, é muito louco que você tá ouvindo e executando ao mesmo tempo, né? Então, tipo, o seu cérebro tá processando as coisas muito rápido. Você tá ouvindo e fazendo a parada, então você não tem como muito pensar pra onde isso vai. Só tem como pensar o que tá acontecendo que eu tô fazendo, né?
Nossa, passou rápido. Mandou 1 minuto ali, eu achei que tava no 5 ainda. Muito rápido. É o feeling. É o feeling que dita as coisas. Tocar com esses caras aqui, na moral, Foi que lindo. experiência, foi Foi lindo. foda pra cacete, bonito. cara. A gente se entendeu legal, ninguém embolou ninguém. Foi maneiríssimo. Uma honra tocar com a galera aí. Prazerzaço. Porra, bonito, irmão. O que é a música, né? Pois é, né, cara? Muito foda. Nos conhecemos e já falamos como irmãos, né, pela música. Assim. Cara, é isso. Pô, e a nossa linguagem meio que se misturou, né, cara? Lindo, né? É língua comum a todos, né? Nossa língua universal, a Várias música e foi influências em lindo. comum, com certeza.